Pai Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao meu canal. A intenção deste vídeo é contar um testemunho, um grande milagre que Deus operou. Mas antes de contar o testemunho, eu quero relembrar o relato da parábola que Jesus ensinou sobre o filho pródigo. O filho que queria viver algumas aventuras e com a intenção de fazer alguns investimentos para o futuro, ser alguém tal. Porém, o pai achava que ele era imaturo, que era novo demais para se virar. E então, com muita insistência do filho, o pai deixou. Porém, não deu muito certo para o filho. O filho começou a fazer coisas erradas, gastar todo o seu dinheiro em farras, em muitas coisas. Chegou um tempo que o filho ficou com fome, acabou todo o dinheiro. O pai já não tinha mais um compromisso com aquele filho, porque já tinha dado a parte da herança dele. Mas quando o filho estava na situação extrema de fome, ele pensou, não, eu vou voltar com meu pai e vou pedir para que ele me aceite como um dos seus empregados. É isso que eu vou fazer. Se determinou e foi lá com o pai dele. Quando ele chegou, meu pai, me perdoe. Por favor, você estava certo, mas me aceite como um dos seus empregados para que eu possa trabalhar e assim ter o que comer. E o pai ficou tão feliz de ver aquele filho de volta. Imagina a alegria dele. Imagina você ter que se despedir do seu filho, porque o seu filho tem que viver a vida dele. E aí bate aquela saudade. E aí o seu filho volta. Imagina a alegria daquele pai. E ele falou, vamos fazer uma festa para comemorar. Então, é nisso que nós nos baseamos quando falamos nas igrejas, ou quando a gente está pregando pelas ruas, o quanto Deus fica feliz por uma alma. Aquele pai representa Deus, Deus Pai, que nos dá a liberdade de fazermos o que queremos. Porém, ele fica muito feliz quando nós voltamos à presença dele. E ele comemora, ele faz festa no céu. É por isso que quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos de Jesus, nós falamos com toda a convicção, a festa no céu por mais uma alma. E a história relata sobre isso. Enfim, agora o testemunho é que um parente meu estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele tem uma família, uma história um pouco triste, que um filho dele morreu de doença, só que o filho era uma criança, tinha, eu chuto, 3, 4 anos. Então já foi uma perda muito, muito pesada. E aí, com um tempo depois, eu acho que passar de um ano, mais ou menos, ou mais, um pouco de um ano, a sua esposa engravidou novamente. Ele tem 2 filhos, além do qual faleceu, ainda tem mais 2, e a sua esposa engravidou. Infelizmente, a gravidez era de risco. E então, o que aconteceu? Chegou aos 6 meses, ela começou a ter ameaça de que ia ter o bebê. E com a situação extrema de risco, tiveram que tirar o bebê com 6 meses. Porém, ainda estávamos com fé de que o bebê ia sobreviver. Chegou aí para a incubadora, mas infelizmente o bebê não resistiu. Foi enterrado, foi feito velório, ela foi operada para tirar o bebê, né? Foi um parto cesariano. Porém, ao invés dela se recuperar, as coisas pioraram mais ainda. O ventre dela começou a infeccionar por dentro, começou a ter uma coisa gravíssima. E aí, se tornando uma coisa grave, a gente viu, é só um milagre de Deus. Ela foi para emergência, depois foi para uma UTI, e lá falaram que precisaria fazer mais uma cirurgia. E aí, todos nós, em uma só fé, clamamos a Deus. Eu fui uma das pessoas, me orgulho em dizer isso.
que clamei ao Senhor pela vida dessa pessoa, dessa jovem. E aí, ao decorrer de toda essa situação, enquanto ela estava consciente, porém estava com muita dor, consciente, ligaram dizendo que ela queria aceitar Jesus. É como se ela já estivesse vendo o fim. Quem já passou por isso sabe como é. Pediu que queria aceitar Jesus, tá? Se reconciliou, graças a Deus. Primeiro milagre. Segundo, o marido dela, vendo toda a situação, o marido dela já foi evangélico, já foi crente, mas depois se desviou de novo. Mas procurou nosso pastor e disse que também queria aceitar Jesus. Então, ele, com certeza, na fé deles, oraram pedindo a Deus pelo grande milagre. E aí, o grande milagre aconteceu. A cirurgia era de muito risco. Então, agora eu quero mostrar aqui, com áudio de WhatsApp, o que ele falou sobre esse milagre. Olha só o que ele relata, gente. Eu vou acelerar um pouquinho aqui o áudio, vou baixar aqui o volume do fundo musical e vou aqui colocar. Olha só o que ele fala, do que os médicos falaram, hein? Depois da cirurgia. Quero agradecer a todos que oraram pela vida da minha esposa. Graças a Deus, correu tudo bem a cirurgia. Foi um milagre de Deus na vida dela. Que os médicos estavam pensando até em desistir, porque vendo a situação que ela estava, vendo como estava por dentro dela, estava tudo estragado, já tinha contaminado por dentro dela, mas eles fizeram uma limpeza, deixaram tudo bacana, graças a Deus, que correu tudo bem a cirurgia dela. Ela foi um milagre de Deus mesmo na vida dela tá viva. Porque no estado que ela estava, os médicos pensavam que ela não ia aguentar. Mas graças a Deus correu tudo bem, ela está com vida, graças a Deus está se recuperando. E eu quero agradecer a oração de todos aqueles que oraram por ela, torceram pela vida dela. Muito obrigado a todos, continuem orando para que Deus restaure a saúde dela 100% e ela saia logo daqui. Em nome de Jesus, ela vai sair logo daqui. Obrigado a todos que oraram. Como nós colocamos Deus. Amém, né? Então podemos ver o grande milagre que Deus operou. Nós somos muito gratos a Deus por este milagre, porque era só Deus nessa causa. Bom, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, deixasse seus comentários. E se alguém quiser, eu tenho um testemunho muito forte para contar, e você quer que muita gente veja, comente aí no vídeo. E você pode escrever o que Deus fez na sua vida e eu posso fazer um vídeo para você para contar o seu testemunho, se assim você desejar. Que com tudo isso possamos ser sempre gratos e que a nossa fé nunca se abale. Quando estivermos na pior situação, clame a Deus que Ele ouvirá. É como diz um versículo, se nós que somos maus, se o filho nos pede um pão, daríamos uma pedra? Não daríamos. Se nós que somos maus, quem dirá o nosso Pai que está no céu? Não é verdade? Então vamos orar, confiar sempre e o melhor de tudo, ser grato sempre. Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, até o próximo vídeo.